espírito. Não estamos falando do nascimento de um bebê. O corpo físico nós sabemos bem como nasce, mas e o espírito? Admitindo-se a reencarnação como princípio básico que explica o porquê de muitas coisas, admite-se também que a alma já existia antes da existência do corpo. Mas quando ela foi criada? A resposta não é simples, já que não temos meios concretos para investigar, então temos que formular algumas hipóteses. Vamos lá. Sendo que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Todo mundo sabe a diferença entre um sino tocando mecanicamente, agitado pelo vento, e quando o mesmo é tocado para transmitir um sinal, um aviso, atestando uma intenção de alguém. Como ninguém poderia pensar em atribuir um pensamento à matéria do sino, conclui-se que ele esteja sendo movido por alguma inteligência que se utiliza dele para se manifestar. Pela mesma razão, ninguém tem ideia de atribuir pensamento ao corpo de uma pessoa morta. Se a pessoa viva pensa, é porque nela existe alguma coisa que não existe mais quando morre. A diferença que existe entre a pessoa e o sino é que a inteligência que faz o sino se mover está fora dele, ao passo que a inteligência que faz a pessoa agir está nela mesma. Conclusão: não existe efeito inteligente sem causa inteligente. E se a causa não está na matéria, está além dela. A existência de Deus como um ser imaterial nos faz deduzir por princípio que o espírito, que não vemos, tenha uma existência imaterial, ou seja, ele existe, mas não é feito da matéria, aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E se ele é imaterial, não pode ter origem nas transformações da matéria. Então, de onde vem? Aqui, os meios de investigação falham, como para tudo que se relaciona com o princípio das coisas. Não temos como saber como se dá a origem das almas, assim como não conseguimos explicar o infinito ou o eterno, algo que sempre existiu. Seja porque esse conhecimento ultrapasse o alcance da nossa inteligência, seja porque ter esse conhecimento seja inútil ou inconveniente nesse momento para nós. Deus não nos concedeu essa resposta nem por revelação. O que sabemos é que quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, nela se encarnaram os espíritos humanos. Esses espíritos revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades, às suas aptidões, que fisiologicamente pertenciam à animalidade. Ao exercitar suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram, e o homem evoluiu. Corpos de macacos puderam muito bem ter servido de vestimenta para os primeiros espíritos humanos, pouco adiantados, que vieram encarnar-se na Terra. A semelhança do corpo do homem com o do macaco não significa que o seu espírito tenha que ser igual ao do macaco. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente passa pelos diversos degraus da animalidade, e é neles que a alma ensaia para a vida e desenvolve as primeiras faculdades através do exercício. Embora todas essas hipóteses tenham sido retiradas de um livro básico da doutrina espírita, adotando o princípio estabelecido por Kardec, tudo deve passar pelo crivo da razão, portanto, ser analisado pela lógica antes de ser aceito como verdade. A intenção desse exercício é induzir-nos a refletir sobre a origem da vida, desde o instante inicial, quando saímos do sopro do Criador e despertamos para a nossa vida, tendo à frente um longo caminho de aprendizagem. E que Jesus nos abençoe.